Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, a liturgia deste domingo nos introduz no coração da cristologia pascal. Nós estamos celebrando o domingo do Bom Pastor, e nesta palavra que hoje o Senhor nos comunica, nós temos a oportunidade de, como eu disse, entrarmos no coração do mistério de Cristo em sua Páscoa. Já há algumas semanas celebramos a ressurreição de Jesus. Há algumas semanas comemoramos o Cristo vivo, o Cristo vencedor. Celebramos o Cristo vitorioso. E este ressuscitado vai nos acompanhando a cada liturgia dominical, apresentando vários aspectos da experiência que nós também cristãos devemos fazer com a força de sua ressurreição. Hoje nós estamos diante do ressuscitado bom pastor. Estamos diante do ressuscitado que conduz o seu povo à vida plena. Nós acabamos de ouvir a conclusão do Evangelho que dizia para nós, né? Eu vim para que todos tenham a vida e tenham uma vida abundante, tenham uma vida plena. O Evangelho de São João apresentou para nós duas afirmações destas verdades decisivas do Evangelho. Primeiro, Jesus diz: eu sou a porta. E depois, eu sou o bom pastor. Essas duas afirmações de Jesus nesse texto do Evangelho de São João não são apenas imagens pastorais, imagens que talvez nos ajudariam, obviamente, a compreendermos ali alguns aspectos da identidade, ou talvez alguns aspectos daquilo que Jesus veio anunciar. Não, essas duas afirmações, elas revelam as realidades mais profundas do mistério, que diz respeito à identidade de Jesus, quem ele é e a missão de Jesus. Vamos entender um pouco isso nos seus diversos aspectos. Começando pelo Cristo, que é porta de salvação.
onde a teologia da igreja, a teologia cristã, afirma que Jesus, por ser a porta, é o único mediador, e o mediador universal, o único que nos liga diretamente ao Pai. Quando Jesus declara ser a porta, ele se apresenta exatamente como o único mediador entre Deus e os homens. Isso é um princípio fundamental da cristologia, ou seja, dos estudos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o único mediador. Aqui nós precisamos compreender bem isso, porque nós estamos num tempo, num mundo, onde às vezes tenta inserir Jesus dentro de uma dinâmica onde ele é só mais uma entre tantas outras possibilidades. Mas, meus irmãos, só o Senhor tem uma mediação definitiva. Há um outro aspecto importante para considerarmos aqui, dentro da dinâmica da piedade popular, porque se a gente diz Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Pai, muitas pessoas ficam se perguntando, mas e os santos, onde ficam nesta história? A intercessão dos santos, que é muito própria da nossa teologia católica. Vejam, os santos intercedem a Deus por nós, falando ou levando as nossas preces a Jesus, só apresentando na dimensão da caridade universal as nossas necessidades, e Jesus recolhe tudo isso, e aí sim apresenta num diálogo de comunhão intratrinitária as necessidades da humanidade, porque só Deus pode realizar o impossível. Por mais que às vezes diga, mas Santa Rita é a santa dos impossíveis, né? Porque de repente consegue uma coisa ou outra ali que a gente acaba pedindo, mas na verdade ela entrega os nossos impossíveis àquele que de fato pode realizar o impossível, porque só Jesus, mediador entre nós e o Pai, pode penetrar este mistério de comunhão que se dá na Santíssima Trindade. Por isso ele é o único mediador. Por isso aqui nós estamos olhando essa unicidade salvífica de Cristo. Só Ele pode nos salvar. Só Ele foi capaz de morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Qualquer um de nós poderíamos morrer na cruz, mas não adiantaria de nada. Não resolveria ou não traria a salvação que só Jesus, morrendo crucificado e ressuscitando no terceiro dia, poderia nos conceder. Essa é a grande essência, ou a identidade da nossa fé cristã. São João Paulo II, num texto, ele diz que Jesus é o centro do cosmos, ou seja, do universo e da história, da nossa história. Isso significa que toda a realidade humana, tudo aquilo que nós vivemos de concreto na nossa vida, encontra nele o seu sentido último, encontra nele o ponto fundamental, porque entrar pela porta que é Cristo é participar de uma vida divina que só Ele pode nos oferecer, e que Ele reconquistou por nós no madeiro e na ressurreição. Assim, nós somos introduzidos e inseridos no mistério profundo de uma comunhão trinitária. E essa porta, que é Jesus, está aberta para todos nós, nesse mistério pascal. Essa porta, que é Jesus, está escancarada. A cruz e a ressurreição são estas portas abertas. Através da sua entrega total de si, Jesus inaugura o acesso ao Pai com os braços abertos para acolher toda a humanidade, como nos ensinou o Papa Bento XVI. De braços abertos na cruz, acolhendo toda a humanidade ferida, a humanidade cansada, a humanidade peregrina, caminhante, para ir ao encontro daquele que foi suspenso na cruz, como ele mesmo já havia dito que aconteceria. Ele, de braços abertos, acolhe a humanidade e nos introduz no amor de Deus. A porta, portanto, é o próprio Cristo crucificado e ressuscitado.
O corpo glorioso de Jesus traz as suas chagas. Celebrávamos há 2 semanas atrás a festa da Divina Misericórdia, no segundo domingo da Páscoa. Jesus abre a sua túnica, mostra para nós a porta, o seu lado aberto, onde nós tocamos o seu coração que pulsa ressuscitado. E a outra dimensão, o outro aspecto deste texto do Evangelho de São João, falamos que Jesus é a porta, mas também falamos que Jesus é o bom pastor. O bom pastor que tem um amor oblativo, o bom pastor que tem um conhecimento pessoal. É interessante o termo que Jesus usa. Quando ele se afirma, eu sou o bom pastor, ele usa um texto grego, kalos. Esse texto grego, kalos, significa não apenas bom, mas significa também belo. Eu sou o belo pastor. Mas também outras 2 palavras que talvez identificariam melhor a dinâmica desse texto. Kalos também significa verdadeiro, autêntico, não só bom, mas o verdadeiro e o único autêntico pastor. Portanto, Jesus é o pastor perfeito, porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo. Aqui a gente vê revelada aos nossos ouvidos a lógica deste amor de Deus por cada um de nós. O pastor que não vive só para si, ele vive como o pastor autêntico, verdadeiro, para as suas ovelhas, para a igreja. Ele não apenas guia a igreja, ele também entrega a própria vida por ela, por nós, pela humanidade inteira. E essa entrega não é uma entrega acidental, é uma entrega que faz parte de forma constitutiva da missão de Jesus, da missão do Senhor que é pastor. Numa das suas catequeses, o Papa Francisco dizia que Jesus, o bom pastor, não só cuida do rebanho, mas ele dá a vida por ele. Não só salva de longe, mas ele envolve-se na nossa história. Isso nos leva a compreender que a salvação cristã não é uma ideia abstrata. A salvação cristã faz parte de um encontro pessoal com aquele que nos conhece. E essa imagem do pastor fala profundamente ao nosso coração, porque revela exatamente para nós a relação pessoal de Jesus conosco. Senhor que se relaciona conosco. Jesus não nos vê como uma massa anônima, mas Ele nos conhece como ovelhas, e nos conhece pelo nome. E aí é por isso que também o Papa Francisco vai dizer: o Senhor nunca se cansa de nos procurar, de nos carregar nos ombros quando nós estamos cansados. E aqui se dá essa figura ou essa dimensão da proximidade, da ternura deste bom pastor. Ser conhecido por ele, meus irmãos, significa exatamente ser amado na totalidade do seu ser. Sabe por quê? Porque uma vez falando deste rebanho, nós estamos falando da igreja. A igreja é este rebanho, a igreja é este sacramento de salvação. Ela não cresce, como nos ensinava Bento XVI, a partir de um proselitismo. Ela cresce por atração. Essa atração é precisamente a ação de Jesus, bom pastor, que continua a nos chamar, continua a nos reunir e continua a nos conduzir a cada dia. Mas atenção, para concluirmos, isso não pode ser visto somente como algo que assistimos, simplesmente acompanhamos passivamente. Não. Esse bom pastor, e aí entra a dimensão do que vivemos hoje, o dia de oração pelas vocações, hoje especificamente pelas vocações sacerdotais, até porque nós falamos de
vocação ou mês vocacional lá no mês de agosto, de uma forma mais universal. Mas esse domingo, que é dia de oração pelas vocações, apresenta para nós como deve ser na dimensão vocacional a nossa participação no pastoreio de Cristo. Todos nós aqui, pelo menos eu acredito que a grande massa, a grande maioria, talvez um ou outro não tenha ainda recebido o sacramento do batismo, mas na grande maioria, nós aqui como comunidade de batizados, devemos participar do pastoreio de Cristo. A figura do bom pastor precisa iluminar, não só o ministério ordenado, mas também toda a nossa vocação cristã. Cada um de nós tem o seu lugar na igreja, às vezes não de forma ativa, ali na frente de uma atividade pastoral, ou participando ali com mais constância de alguma atividade específica, mas todos nós, pela comunhão dos santos, pelo fato de sermos batizados, pertencemos a esta família igreja, e por isso rezamos por ela, e ali a gente já começa a exercer a nossa missão. Rezamos pelo Papa, ali nós já exercemos a nossa missão, ali nós entendemos que pertencemos a um corpo. Os padres, os sacerdotes, são chamados a agir in persona Christi pastores, ou seja, na pessoa de Cristo pastor, tornando visível o cuidado de Deus nas nossas vidas. Mas todo batizado, inclusive o próprio padre, porque para que ele seja padre, ele precisa ser filho de Deus em primeiro lugar. Todos nós, em primeiro lugar, pelo batismo, somos chamados a participar deste pastoreio, especialmente pelo testemunho da nossa caridade. São João Paulo II, ele dizia que a vocação é o encontro entre o amor de Deus que nos chama e a liberdade do homem que responde a este chamado, um chamado de amor. Que nós aprendamos na liturgia de hoje 3 verdades fundamentais que São José viveu tão bem, como esposo da Virgem Maria: a escuta, onde nós reconhecemos a voz do pastor na palavra; o seguimento, onde nós nos abandonamos, ou melhor, conformamos a vida à vontade de Cristo; e enfim, a confiança, onde nós aprendemos a nos abandonarmos à sua condução, mesmo diante das dificuldades da vida, porque como nós rezamos no Salmo, ainda que passemos por um vale tenebroso, não temamos, o Senhor está conosco. E que esta Eucaristia, nela possamos renovar a nossa adesão a Cristo, que é porta, que é pastor, e que Ele nos conduza às águas vivas, como disse o Salmo, às águas vivas das graças, para que nós sejamos testemunhas do seu amor no mundo. Que Nossa Senhora nos ajude, e São José também, intercedendo por nós, para que também façamos com que tudo isto se concretize, se realize na nossa vida a cada dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.